Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Iris aqui, começando mais uma aula de geografia. Deixa eu só colocar aqui meu relógio. Galerinha, pro sexto B, eu já tive essa conversa com eles, então pode correr essa parte do vídeo, porque eu vou começar com um puxãozinho de orelha, né, na turminha dos sexto anos. Não é o sexto ano A, não é o B, não é o C. É o sexto ano. Vai ser algo bem rápido, mas o que aconteceu, pessoal? Que eu já conversei com o sexto B hoje de manhã. Eu tenho percebido, né, que vocês não estão entregando as matérias, as tarefas que eu estou pedindo para vocês, né? Toda a aula, basicamente, né, que a gente tem feito, tem tarefa tanto da apostila quanto listas de exercícios, né? E eu estou colocando essas listas de exercícios lá no plural, eu coloco o passo a passo do que tem que ser feito, deixei o meu telefone à disposição, mas eu não estou tendo uma resposta, né? Hoje eu estava olhando o número de alunos que me entregam, então tem alguns que me entregam uma atividade, não entregam as outras. Eu não sei se vocês se esquecem ou se falta organização, falta responsabilidade, tá? Mas poucos alunos têm me entregado todos os materiais que eu tenho pedido, né? Vocês comentaram que os prazos estavam muito apertados, eu aumentei os prazos de entrega das tarefas e mesmo assim alguns alunos não estão entregando. Tem aluno que não me entregou atividade nenhuma desde que a gente voltou de férias, né? E vocês me colocam numa situação delicada, pessoal, porque a nota de vocês, né, vai ser a partir da participação e essas atividades, né? Porque é por aí que eu consigo enxergar o quanto vocês estão entendendo dos conteúdos ou não. Se ninguém está me entregando nada, fica complicado para eu conseguir tirar uma nota positiva aí, tá? Então, vocês aí que não estão me entregando, vocês que estão entregando uma matéria, uma tarefa não entrega a outra, isso vai refletir na nota de vocês. Então, eu quero que vocês coloquem aí um pouquinho o dedinho na consciência e comecem a pensar na responsabilidade de vocês na entrega dos materiais. Tudo bem? Pensando desta forma, daqui para frente, né, eu vou continuar com as atividades, mas todas elas vão ser no plural. Eu não vou mais pedir pelo WhatsApp, porque pelo menos, né, pelo que as meninas comentaram do sexto B, lá tem um informe, né, que vocês conseguem lembrar. Mas eu acho que vocês, né, também já podem ter a idade aí de anotar, de saber quando tem que entregar a tarefa, quando não tem. Outra coisa mesmo, eu marquei hoje aulas online, teve uma turminha que apareceu um aluno, o restante não apareceu, né? Ai, mas quando que você avisou? Eu avisei há uma semana atrás, né? Então, todas essas situações têm me deixado um pouquinho chateada, tá? É mais um desabafo aqui com vocês, porque essas aulas que eu monto para vocês aqui, gente, é algo que pega bastante meu tempo e eu não tô reclamando, mas assim, eu não tô vendo do que adianta eu montar essas aulas para vocês, montar os slides, tentar trazer vídeos diferentes se vocês não estão estudando em casa, se vocês não estão entregando as tarefas, né? Então eu fiquei um pouco chateada, tudo bem? Então eu tô falando aqui para aqueles que não me entregaram nada até agora, procurem entregar, né? Porque a nota de vocês depende disso, tudo bem? E mais responsabilidade, responsabilidades na entrega de matérias e responsabilidades para assistir às aulas online, tá? Porque vocês, é a forma que a gente está tendo aula aqui agora, né? Não tem como esquecer, como que esquece, né? Que vai ter aula. E só para fechar esse assunto chato, toda quarta-feira a gente vai ter as aulas online, né? Eu tentei fazer na terça hoje, eu vi que não deu certo. Então, toda quarta-feira, as 3 primeiras aulas vão ser do sexto ano. Então, já fiquem aí, já agendem no caderno de vocês, na agenda, no celular, que toda quarta-feira de manhã vai ter aula de geografia para resolução de exercícios. Tudo bem? Passado o puxão de orelha, a gente vai continuar aí a matéria. A gente conversou, né, sobre geologia, né? A gente falou sobre rochas, a gente falou sobre terremotos, abalos sísmicos, vulcanismos, a movimentação de placas tectônicas, tudo isso é o estudo da estrutura, né? Então, hoje, antigamente, a gente olhava ali, por exemplo, para esse perfil aqui, e a gente discutia que rocha que era essa, né? Se era uma rocha sedimentar,
se era uma rocha magmática, se era uma rocha metamórfica, né? Isso daqui a gente sabe que são os sedimentos, né, que sofreram, a rocha sofreu desgaste e foi se quebrando em partes pequenas até formar os sedimentos, que a gente está vendo, as areias aqui, certo? Então, até então, a gente estudou a geologia da paisagem, tá? A partir de agora, a gente começa a estudar o relevo, tá? Ou o nome bonito disso se chama geomorfologia, tá? O que quer dizer isso, gente? O relevo, agora quando a gente olha para as paisagens, a gente não pensa só mais que tipo que rocha que é, mas a gente vai pensar por que será que esse perfil topográfico aqui é desta forma, né? Por que ele é pontiagudo? Por que será que esse perfil topográfico aqui é reto, é plano? Por que aqui é sedimento? Por que aqui, ó, uma parte é alta, uma parte é baixa? Aqui é baixo, aqui é alto de novo, certo? O relevo é o estudo das formas, né? É a gente olhar para a paisagem e tentar entender por que aquela paisagem é mais ondulada, por que aquela paisagem é plana, por que aquela paisagem é uma área mais depressiva, que a gente fala, certo? Isso é o estudo do relevo. Mas antes, né, da gente falar das formas de relevo, né, de áreas mais onduladas, áreas mais planas, a gente tem que entender os agentes que transformam esse relevo, tá? Então, a nossa primeira aula aí é os agentes transformadores de relevo. Eu não tenho na apostila, né, porque eu só tô com a apostila digital aí, mas é o capítulo seguinte, se vocês quiserem acompanhar aí junto com o caderno. Vamos ver aqui, ó. É o módulo 6, na página 207, tá? Então, a gente começa aqui, ó, planeta Terra, o relevo, tudo bem? Então, voltando para cá, ó. Bom, pessoal, quando a gente olha aí essa paisagem é um relevo, né? É um tipo de rocha, certo? Quando a gente olha, a gente percebe que, como que é, né? Aqui a parte dessa rocha, na base dela, é mais fininha, né? E a parte superior aqui, ela é mais larga, né? Interessante. Será que essa rocha, ela sempre foi assim? Será que nunca teve nada que fez alterar, né, ao longo dos anos para que ela ficasse desta forma, né? Então, é isso. O relevo a gente vai estudar como que as paisagens, né, elas vão se transformando aí ao longo do tempo, tá? Os agentes endógenos, a primeira coisa, tá? Vamos ver se vocês conseguem. Será que vocês vão ver certo isso aqui? Pense que isso aqui, ó, é como se fosse a nossa placa tectônica, tudo bem? Ou a crosta terrestre, tá? Quando a gente estuda o relevo, a gente vai descobrir, pessoal, que existem forças que atuam embaixo, né? Então, pense que aqui, ó, é o interior da Terra, né? Aqui tem o magma, tudo bem? Então, existem forças que atuam embaixo dessa crosta terrestre, e existem agentes que atuam em cima dessa crosta terrestre. Eu tenho aqui um exemplinho, né? Por exemplo, uma nuvenzinha aqui chovendo, tudo bem? Então, essa chuva acontecendo aqui nesse relevo e alterando a parte superior aqui desse relevo, tá certo? Então, existem duas forças que atuam na crosta, duas forças que atuam na construção do relevo, tá? Forças que vêm de dentro da Terra e forças que vêm de fora, tá? A primeira que a gente vai estudar são as forças que vêm de dentro, tudo bem? Então, essa aí a gente já discutiu bastante. As forças endógenas, ou aquelas que constroem o relevo, como assim construir, professora? Se o nosso relevo ele é mais alto, se ele é um relevo mais baixo, tá certo? Isso é construir o nosso relevo. Então, são as forças de dentro que constroem o nosso relevo, tá? Então, a gente já discutiu bastante nas outras aulas, né? Os agentes endógenos que a gente conhece são o tectonismo, que é aqui, ó, a movimentação das placas tectônicas, o abalo sísmico e o vulcanismo. Como que isso tem a ver com relevo? Então, ó, se a gente está olhando aqui, encontro de placas tectônicas, né? Então, essa placa de Nazca está se chocando com a placa sul-americana. O que acontece quando duas placas se chocam, pessoal? A gente falou diversas vezes, né? Sempre a placa mais densa, ela mergulha de volta para o magma, e a menos densa ela vai se dobrando, até formar montanhas.
Então, choque de placas tectônicas constroem cordilheiras, constroem montanhas, tá certo? Então, aí um exemplo de agente endógeno construindo relevo, tá? Agora aqui, ó, diferente de, né, choque de placas, essas duas estão se separando. Então, ó, vou passar rapidinho porque a gente já viu bastante isso, né? Então, quando duas placas tectônicas, né, se separam, esse magma ele vem para a superfície e se solidifica, né? E a gente discutiu que esse magma vai se solidificando, 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 até formar as cadeias de montanhas no fundo do mar, ou as dorsais mesoatlânticas. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó, de placas tectônicas construindo relevo. Uma constrói cordilheira e a outra constrói as meso-oceânicas, que são as cordilheiras no fundo do mar, beleza? Então, são forças aqui, ó, que tá vindo de dentro e constroem aqui na superfície, né? Forças endógenas, forças do interior da Terra, que faz com que tenha montanhas aqui na superfície da Terra, tá? Outro exemplo aí, né, de construção de relevo é o vulcanismo. A gente falou bastante de rochas esses dias, né? E o que a gente fala, né? Que quando o magma extravasa, ele vai solidificando na parte aqui superior, né? Da superfície aqui do vulcão. Então, um tipo aqui de relevo, a gente vê a formação desses cones vulcânicos, tá bom? E às vezes a força dele é tão grande que ele pode destruir até o próprio cone vulcânico, né? Então, os vulcões também são aí responsáveis na formação, construção de relevo, tá? Então, a gente falou aí de forças, né, que atuam de dentro para fora, né? Então, elas atuam aqui na crosta e faz aqui a formação do relevo. Agora, a gente vai falar daqueles que estão do lado de fora, que a gente fala que são os agentes da atmosfera, né, que está aqui atuando na parte de cima do nosso relevo, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Os agentes externos são aqueles que atuam na superfície terrestre, como a água, a chuva, o rio, os ventos, seres vivos, especialmente nós, os seres humanos. A gente não modela bastante o relevo. Por exemplo, quando eu quero construir uma rodovia, eu vou lá e deixo aquele relevo mais plano. Então, se ele era todo ondulado, o homem vai lá com os maquinários dele e deixa ele mais plano. Então, o homem é considerado um agente exógeno, porque ele altera a paisagem daquele relevo, tá certo? Isso aqui, ó, a gente já discutiu também, ó. Os agentes externos modelam as formas do relevo, provocando um fenômeno conhecido como o intemperismo, que é o desgaste da superfície. Então, você tem aqui a sua crosta terrestre, né? Você tem aqui a sua superfície e vários desses agentes vão atuando aqui, ó. Chuva, vento, rio vai passando aqui e tudo isso vai desgastando a nossa superfície terrestre, tá? Esse desgaste que vai trazer a nossa modelagem de relevo. Se ainda não tá claro para vocês, a gente vai ver várias fotos para vocês entenderem melhor, tá? O material que sofre intemperismo, que é os sedimentos, é transportado pela natureza, de novo, né? Pode ser a água ou o vento, para os pontos mais baixos da superfície onde ocorre a deposição. Assim, podemos dizer que existem três etapas, né? O desgaste da rocha, o transporte e esses sedimentos se depositando, tá certo? Então, vamos entender como que isso, né, modela o nosso relevo, né? Se a gente tem aqui áreas mais arredondadas, se a gente tem áreas mais pontiagudas, se a gente tem buracões aqui nos nossos relevos, né? Então, o que acontece? Ó, vocês estão vendo essa paisagem aqui? Né? Aqui, ó, a gente tem um relevo ondulado, né? Só que no meio desse relevo tem um buraco. Esse buraco sempre teve aqui? Esse buraco é dessa região? Não, né? Essa erosão, pessoal, é chamada de erosão feita pela chuva, né? Então, provavelmente essa região aqui tinha uma vegetação de floresta antes e foi retirada, tá? Para colocar ou pasto, para colocar agricultura, né? Pode ser qualquer tipo aí de uso do solo, tá? Então, tiraram a vegetação original daqui, né? E esse solo, né, ficou exposto. Não tem nada mais que protege esse relevo, né? Então, ô louco, professora, mas só a água da chuva batendo nesse relevo aí fez com que ele fizesse esse buraco?
Sim, ainda mais se você tiver uma chuva muito intensa nessa região, né? Antes você tinha uma vegetação aqui, você tinha as árvores que quando a gota da chuva, né, quando a água da chuva batia, ela amortecia, né, aquele solo. Agora a água da chuva cai direto no solo. Antes tinha as árvores ali que protegiam. Agora essa água do solo, essa água da chuva bate diretamente no solo, tá? E isso vai desgastando. Lembra que eu falei do intemperismo? É exatamente isso aqui, ó. Olha o desgaste, olha o buracão, né? Como se estivesse machucando o nosso relevo, tá? Então, isso vai acontecendo, pessoal, esse buraco, ele também ele não abre de um dia para o outro, né? Se vocês olharem aqui na imagem, vai abrindo aos poucos até que ele vira esse buraco maior, tá certo? Então, é um processo longo, tudo bem? Então, aqui, ó, um agente externo, a chuva, que traz aqui esses buracos no relevo. Eu fiquei falando buraco várias vezes, mas o nome correto, né, são chamados de vossorocas, tudo bem? Então, se vocês, né, às vezes vai passear em áreas, né, de sítio, de fazenda, áreas de pasto, é muito comum a gente ver aqui esses buracos, né, porque tirou a nossa vegetação original, deixou aquele solo muito mais vulnerável, aquele solo exposto, né, então a água da chuva, né, se chove muito, acaba machucando o solo, tudo bem? Isso é muito comum a gente ver também nas cidades, né, que acaba acontecendo os deslizamentos de terra, certo? Então, ó, o que que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que aqui, ó, que é uma área de declive, não é uma área plana, né? É uma área aqui mais de declive, certo? E o que que acontece? Provavelmente, como a gente pode ver pelas imagens, tinha uma vegetação aqui original, né? Deveria ter ali uma floresta, uma mata original. Tiraram para colocar casinhas para as pessoas morarem, né? Então, o que que acontece? Professora, mas agora não é as casas que protegem o solo? Só que não, né? Por quê? Quando você tira a vegetação original, você tira também as raízes, pessoal. E querendo ou não, as raízes da árvore, elas dão sustentação no solo. Quando você tira essa raiz, fica um solo todo solto, tá? Então fica mais fácil para ele se desagregar, tá? Então, ó, pensa comigo, se é uma região que chove muito, esse solo também ele acaba tendo deslizamento de terra, tá? E as pessoas, né, que acabam morando aqui, perdem suas casas, muitos deles acabam se machucando, perdendo vida, tá? Essas pessoas, pessoal, a gente tem que discutir que vocês podem perceber que são casas mais simples, né? Não são casas chiques. Então, essas pessoas, elas acabam morando aqui nessas regiões por falta de opção ou falta de dinheiro, né, para morar em lugares melhores, né? Então, não é estupidez, né, por parte deles, mas vai morar lá perto do barranco, né, onde todo ano, né, se vocês perceberem, para quem, né, gosta de assistir jornal, o mês de janeiro, que é um mês muito chuvoso, é muito comum a gente ver esse tipo de reportagem de deslizamento de terra todo ano, principalmente em janeiro, que chove bastante, tá? E daí o que acontece? Chove, despenca tudo, passa-se os meses, as pessoas voltam a morar lá. Mas eles são teimosos, né? Não é teimosia, pessoal. É aonde eles conseguem morar. É aonde eles têm dinheiro, tá certo? Então, essas pessoas acabam morando aqui por falta mesmo de condição de morar num lugar melhor, certo? Mas então é a chuva aqui, ó, pode ser chamada de pluvial, tá? Que acaba ocasionando a erosão da terra ou deslizamento de terra, tá? Agora, erosão fluvial é também o dos rios, tá? Pessoal, por onde o rio passa, né? Esse rio ele pode ter mais velocidade, né? Mais força, ou ele pode ser um rio mais calminho. Independente, né? Se ele é mais forte ou mais fraco, ele sempre, né? Por onde ele passa, ele vai carregando sedimentos. Sedimentos da onde? Principalmente aqui da beirada das rochas, né? Ou da beirada dos rios, certo? Então, nessa imagem aqui, ó, se vocês perceberem, quanto mais alto, né? Esse rio aqui, vocês concordam, já fizeram, né? Um teste. Se você pegar aqui um copo d'água e deitar assim, mais plano, ele vai cair numa velocidade. Se você deitar o copo, ele vai cair numa velocidade mais rápida e mais forte, né? Então, o que que acontece? Nas áreas mais altas,
esses rios, eles descem, né, numa velocidade muito mais rápida e mais forte. Isso faz com que ele vai arrancando o sedimento das rochas por onde eles estão passando, né? Igual vocês podem ver aqui na imagem aqui, certo? Esses sedimentos vão sendo arrancados, sendo arrancados, até eles chegarem aqui na região mais plana, que é próxima do mar, tá? E daí esses sedimentos, eles vão sendo depositados aqui nas áreas mais baixas. Tá vendo essa imagem aqui? Né? A gente tem uma rocha aqui no meio e como se o rio, né, passasse em volta dessa rocha. Provavelmente, pessoal, tudo isso daqui era rocha, certo? Mas por conta da força do rio, né, de tanto ele forçar aqui, ele abriu esse caminho aqui nessa rocha, tá? E fez esse novo caminho. Tudo bem? Então, aqui, ó, a força do rio fazendo aqui, modelando o nosso relevo, certo? Os ventos, né? Duas imagens que eu coloquei aqui para vocês, né? Tem essa rocha aqui e essa rocha aqui. Lembra que eu comecei no início da aula? Será que sempre essa rocha foi desta forma? Não, tá? O que provavelmente aconteceu, né? Aqui ela sofreu uma erosão por parte dos ventos. Os ventos, quando eles passam, né, nessas regiões aqui, eles vão tirando, né, eles vão desgastando essa rocha, vão tirando os sedimentos, certo? E conforme ele vai batendo na rocha, ele vai fazendo essa modelagem, tá? Vocês já perceberam que quando eu falo de erosão dos ventos, sempre a parte mais baixa é fininha e a parte de cima é mais grossa, né? Ó, nas duas imagens. Por quê? Porque o vento, galera, ele não vai conseguir carregar grandes pedaços de rocha, né? Ele vai carregar pedacinhos pequenos de sedimento, certo? E quando ele carrega esses sedimentos, ele não vai conseguir carregar em elevadas altitudes, ele vai carregar em baixas altitudes. Então, por isso que sempre a base aqui da nossa rocha, ela vai ser mais fininha e aqui a parte de cima mais larga, tá? Então, sempre quando vocês verem a característica de relevos, né, mais fininhos na base e a parte de cima mais larga, é porque eles estão sofrendo ali com a erosão eólica, tá certo? Erosão glacial é a erosão das geleiras, tá certo? Então, ó, tá vendo esse mapa aqui, ó? Esse mapa, aonde tá marronzinho é continente, é terra, tá certo? E aonde tá azulzinho é gelo. E vocês percebem que aqui, ó, tem tipo umas entradinhas no relevo, né? Essa imagem aqui vocês conseguem ver melhor, tá vendo, ó? Como se tivesse umas reentrâncias no nosso relevo, né? O que que acontece? Provavelmente tudo isso daqui, ó, era continente fechado antes, certo? Só que por conta, né, do derretimento do gelo, quando esse gelo derrete, ele quebra a rocha junto, né? E a rocha é levada junto aqui com a geleira, tá certo? Então, pense que aqui tudo está congelado, mas tem rocha aqui embaixo, né? No exemplo desse mapa aqui, certo? E daí, quando ocorre o derretimento, esse gelo quebra a rocha junto, certo? E acaba carregando a rocha embora para o mar, tá? E daí, nosso relevo fica com essa característica aqui, ó, de entradinhas dentro do relevo. A gente chama isso de fiordes, tá? Mas não precisa ficar nervoso com esses nomes, porque é só uma curiosidade, tá? E a erosão do mar? Pensa aqui comigo, né? Aqui a gente tem aqui, ó, a parte continental, certo? E aqui a gente tem o mar, né? E o que que acontece? Esse mar, ele vai machucar o nosso relevo aqui? Vai também, tá vendo, ó, os paredões que se formam nesse relevo? Por quê? Você tem ali seu paredão e você tem a água do mar chegando e batendo, chegando e batendo, chegando e batendo nessa rocha, né? Então, o que que vai começar a acontecer? As rochas, né, vai começar a se desgastar, soltar sedimentos, tá? E ele fica com essa característica aqui de paredão, que a gente chama de falésias, tá? Então, se vocês olharem aqui no desenho, ó, aqui tá o nosso continente e aqui tá a água do mar, né? Da água do mar começa a vir aqui e a desgastar o relevo, ó, percebe que a rocha aqui já ficou desgastada, soltou alguns sedimentos. No 3 aqui, ó, mais ainda, ó, como ele desgastou bastante, soltou mais sedimentos. No 4 também, né? Só que o que acontece? Essa parte aqui, ela começa a ficar, né, sem sustentação aqui embaixo, né? Porque a base está sendo toda retirada pela água do mar. E daí acaba desmoronando tudo.
e fica com essa característica aqui, ó, de um paredão, tá certo? Então, agora a gente tá falando do mar que tá causando a erosão aqui no nosso continente, tá bom? E por fim, aqui, se esse sedimento, né, essa rocha tá sofrendo desgaste e tá aqui, ó, liberando sedimento, não tá? Esse sedimento vai ficar parado aqui? Não, o mar carrega esse sedimento para algum lugar. Para onde vai esse sedimento? Para a praia, pessoal, tá certo? Então, a erosão marinha, ela tem aí 2 pontos, né? De desgastar o relevo e depois carregar os sedimentos, esses sedimentos até a praia, tá certo? Então, a praia, pessoal, quando a gente está lá sentado na areia, né, tomando sol e a gente vê a areia, nada mais é, né? Aquela areia é sedimentos, né? De uma rocha que foi desgastada em algum lugar, o mar carregou todos esses sedimentos e deposita aqui nos bancos de areia da praia que a gente conhece, tá certo? Então, hoje a nossa aula foi, né, dos agentes que transformam o relevo. A gente viu que existem agentes que vêm de baixo e agentes que vêm de cima, tá certo? Os agentes endógenos interiores, eles constroem relevo e os agentes que atuam na superfície modelam o nosso relevo. Então, ora o nosso modelo é plano, ora o nosso modelo é mais ondulado, ora nossos modelos, né, eles têm buracos, né, que são as vossorocas. Ora, esses modelos, né, nosso relevo tem os rios, né, que faz a formação de cânions, tudo bem? Então, hoje a gente aprendeu sobre a formação dos nossos relevos, tá? A próxima aula a gente vai discutir cada forma de relevo, tudo bem? Como tarefa, né? Essa tarefa vocês não precisam me enviar pelo celular, tudo bem? Na verdade, nada mais vocês vão me mandar pelo celular. Tudo agora vai ser no plural, tá? Essas tarefas da apostila a gente vai começar a corrigir nas aulas online, tá bom? Então, a gente vai aí, e cada aula gravada vai ter a tarefa de casa, e daí a gente corrige depois nas aulas online, tá? O que tem que fazer, então? Vocês têm que fazer a atividade 1, daquele exercício de sala mesmo, que a gente fazia junto na escola, página 209. O teste 1, na página 217. E a atividade 1 de casa também, página 218. Realizem elas já amanhã, não deixem a matéria acumular, que quarta-feira que vem a gente vai corrigir esses exercícios juntos online, tá bem? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, eu peço para vocês, né, escreverem no caderno, anotarem as coisas que eu falo aqui na videoaula, tá bom? Ler a apostila, a leitura, né, do material didático ajuda bastante para vocês na compreensão aí. E se tiverem alguma dúvida para realizar a atividade ou sobre o conteúdo da matéria, pode me mandar no WhatsApp que a gente troca uma ideia e a gente tenta resolver os problemas aí à distância. Tudo bem, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês. Bons estudos!